Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de falar para vocês, do prazer que eu tô tendo em poder estar passando um pouquinho de conhecimento para vocês, E estou achando muito bacana as nossas aulas, tá? Eu tenho percebido que o conteúdo tem fluído, no decorrer dos nossos fóruns, E assim, a gente está perto de encerrar o conteúdo, Faltando aí pouquíssimas aulas para a gente finalizar e eu fico muito feliz de vocês terem aprendido um pouquinho comigo, tá bom? Então hoje, pessoal, nós vamos dar sequência ao conteúdo, E a gente vai voltar a falar um pouquinho voltar um pouquinho atrás pra gente dar continuidade, A gente vai voltar a falar da dinâmica da transmissão, das infecções parasitárias e das doenças transmissíveis, Então, pessoal, as infecções e doenças transmissíveis, elas podem ser transmitidas de forma direta ou de forma indireta, Na transmissão direta, pessoal, geralmente é de pessoa a pessoa, Ela é uma transmissão causada pelos agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado, homem ou animal, E passam diretamente para outro hospedeiro são ou para si mesmo. Caso em que recebe o nome de autoinfecção, quando a pessoa se infecta novamente, Nesse modo de transmissão, os agentes infecciosos são eliminados dos seus hospedeiros já prontos, Evoluídos ou com capacidade de infectar outro hospedeiro. As vias de transmissão direta de pessoa a pessoa podem ser, entre outras, fecal-oral, gotícula, respiratória ou sexual. Então, pessoal, na transmissão direta, uma pessoa contaminada, infectada, passa para outra pessoa, E infecta aquela pessoa que não estava doente, Então, é de pessoa a pessoa, Pode ser através fecal-oral, através de gotícula, através de respiração e ou através sexualmente, tá? Então, essa transmissão a gente chama de transmissão direta, quando é de pessoa a pessoa. E aí, pessoal, a gente tem a transmissão indireta, Que é com presença de hospedeiros intermediários ou vetores. Vamos ver? Ocorre quando o agente infeccioso passa por outro hospedeiro intermediário antes de alcançar um novo hospedeiro definitivo, Caso da esquistossomose, da teníase, que é a solitária. Por exemplo, a ingestão de carne bovina ou suína crua ou mal cozida, contendo as larvas da tênia, faz com que o indivíduo venha a ter solitária, a qual, ressalta-se, não é passada diretamente de pessoa a pessoa. A forma indireta também pode ocorrer quando o agente infeccioso é transportado através da picada de um vetor, inseto, e levado até o novo hospedeiro, Como é o caso da malária, da leishmaniose, Então, pessoal, na transmissão indireta, não passa de uma pessoa para outra, Tem ali um vetor no meio, que é um hospedeiro intermediário. Por exemplo, igual eu expliquei para vocês da dengue, A gente já relatou várias vezes, eu vou falar novamente. Um exemplo é a dengue, A pessoa pica, um mosquito Aedes aegypti pica uma pessoa contaminada, Inocula o vírus dentro dentro do mosquito, não é isso? E vai lá e pica uma pessoa sã, Então, quem é o vetor aí nesse caso? É o mosquito Aedes aegypti. Então, vocês conseguiram entender a diferença, de transmissão direta para transmissão indireta. A direta, pessoa a pessoa. E a indireta é quando tem um hospedeiro intermediário ou então um vetor, Que eu citei os exemplos aí para vocês. Existe também, pessoal, uma transmissão indireta, com presença, que existe a presença do meio ambiente. Nesse tipo de transmissão, ao sair do hospedeiro, o agente infeccioso já tem uma forma resistente que o habilita a manter-se vivo por algum tempo no ambiente, contaminando o ar, a água, o solo, o alimento, os objetos, à espera do novo hospedeiro. Nesse caso, inclui-se os protozoários, que expelidos através das fezes sobre a forma de cistos, assumem a forma de resistência denominada esporos. Então, pessoal, existe essa transmissão indireta também, Olha o caso aí do coronavírus que a gente tem ouvido falar aí agora, Uma doença alarmante aí que está acometendo o Brasil e o mundo, Então, eles falam também da higiene dos objetos, da higiene dos locais. Por quê? Porque uma pessoa espirra, aí cai um pouquinho de gotícula, por exemplo, numa mesa. Aí vem outra pessoa e coloca a mão nessa mesa e leva a mão no rosto, E vai respirar aquele vírus que tá ali.
Então, às vezes, os ambientes que a gente frequenta, que a gente tem contato, os objetos, por exemplo, ficam contaminados também. Também faz parte da transmissão indireta. Mas nesse caso aqui é uma transmissão indireta com presença do meio ambiente, né? Então, assim, a gente tem contato com o meio ambiente e aí esse contato, se lá tiver o vírus, a gente vai acabar pegando o vírus também, tá? Por isso que, no caso do coronavírus, tem se falado muito na questão dos hábitos de higiene, né, pessoal? De fazer asepsia dos locais com álcool, com água sanitária, né? Então, por conta disso, porque às vezes o vírus fica um pouco resistente no ambiente, né? Apesar que tem um determinado tempo de sobrevida dele fora da célula, mas esse tempo que ele tá ali no ambiente, né? Vai que, por exemplo, uma pessoa espirrou e imediatamente eu passei 10, 20 minutinhos, passei a mão, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado também. Ah lá. Por que devemos proteger os alimentos mantendo-os sempre cobertos e bem embalados, e lavar muito bem as frutas e alimentos ingeridos crus antes de consumi-los? Uma das razões deve-se à existência dos vetores mecânicos, como as moscas, baratas e outros insetos, bons colaboradores do parasito, pois transportam os agentes, né, de um lugar para outro, contaminando os alimentos e o ambiente. Então, pessoal, aí é outro cuidado que a gente tem que ter, né? Que a gente ainda tem esses vetores mecânicos. Por exemplo, a mosca. A mosca vai ali, né, e abaixa num lixo, por exemplo. Pega tudo quanto é bactéria que tá ali naquele lixo, né? Voa, e vai lá e pousa no alimento. Leva aquela bactéria, aqueles vírus, tudo pro alimento, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com os alimentos, né? Porque existem esses vetores, mosquitos, moscas, baratas, os insetos, né? Que eles acabam levando a contaminação para os alimentos, se eles passarem próximos dos alimentos ou em cima dos alimentos, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, né, com a higiene dos alimentos, tá, pessoal? Parece bobeira falar, né? Mas assim, por exemplo, uma criança vem, pega uma fruta e não lava. Então, assim, se a gente parar para pensar, quase todo o nosso ambiente está contaminado, porque é muito difícil uma casa que não tem uma baratinha, que não tem uma mosca, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os alimentos que a gente ingere, né? Quando eu falo de ter cuidado, é cuidado de higiene mesmo, lavar os alimentos, lavar as mãos, né? Ter todo esse processo de higiene para que aquele alimento fique saudável. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, da transmissão vertical e da transmissão horizontal, que a gente já relatou um pouquinho na aula passada, né? A transmissão vertical, pessoal, é aquela geralmente transmitida de pai para filho, como nós já estudamos. E na transmissão horizontal é aquela que eu tenho uma doença e eu passo para uma pessoa que não é nada, não é parente, não é nada meu, né? Vamos ver, ó. A transmissão vertical é aquela que ocorre diretamente dos pais para seus descendentes através da placenta, esperma, óvulo, sangue, leite materno, por exemplo. A transmissão da mãe para o feto, para o recém-nascido, podemos ainda citar como exemplos a rubéola, a AIDS infantil, a sífilis congênita, a hepatite B, a toxoplasmose e outras, né? Já a transmissão horizontal é uma doença que é transmitida de uma fonte de infecção para um hospedeiro, né? Por exemplo, eu estou com coronavírus, tossi num local, tinha uma pessoa próxima de mim, que não é nada meu, não é parente meu, mas estava ali próximo de mim. E eu tossi, por consequência, ele estava próximo, ele inalou o vírus, né? Agora podemos elaborar o conceito de fonte de infecção. Então, o que é fonte de infecção, pessoal? É o foco, local onde se origina o agente infeccioso, permitindo-lhe passar diretamente para um hospedeiro, podendo localizar-se em pessoas, animais, objetos, alimentos, água, etc. Então, a fonte de infecção, pessoal, é onde que está o agente infeccioso. O agente infeccioso está no ser humano, está no cachorro, está num animal, está numa mosca, está no mosquito da dengue. Então, assim, onde que está o agente de infecção, o agente infeccioso? Onde ele estiver, ali a gente fala que é o fonte de infecção, é o foco, né? Aqui, pessoal, tem um desenho, né, que ressalta bem o que a gente explicou sobre transmissão vertical e transmissão horizontal, né? Se a gente observar na transmissão vertical aí,
a gente tem a transmissão de pai para filho através da herança hereditária, né? E na horizontal a gente tem um indivíduo infectado que sai infectando as pessoas à sua volta, independente do parentesco. Olha para vocês verem aí, ó, no desenho, né? Aí a gente vê assim, ó, um senhorzinho lá em cima, que é um indivíduo infectado, e ele, através do óvulo, esperma e placenta, ou através do leite, né? Ele contamina a primeira geração, ou seja, seus filhos. Seus filhos vão contaminar seus netos, que são a segunda geração, né? Então, esse desenho, ele é bem explicativo, né? Olha lá, pessoal. Se os agentes infecciosos passam de um hospedeiro para o outro, é porque encontram uma porta de saída, ou seja, uma via de eliminação ideal. Da mesma forma, também encontram no futuro hospedeiro as portas de entradas ideais, podendo penetrar de forma passiva ou ativa. Então, pessoal, ó, tem um agente infeccioso. Se ele tá em mim, ele tem que achar uma porta de saída de mim para contaminar outra pessoa, né? E a outra pessoa que ele vai contaminar, ele tem que achar uma porta de entrada para ele entrar, não é assim? Então a gente fala, né, que essa maneira dele penetrar pode ser passiva ou ativa. Vamos ver a diferença, né? Na penetração passiva, ocorre com a penetração de formas evolutivas de parasitos, né? Como ovos, cis, protozoários intestinais e demais agentes infecciosos, como bactérias e vírus. Ocorre por via oral, mediante a ingestão de alimentos, né? Ou água, bem como por inalação ou picada de inseto, né? Então, ó, pessoal, penetração passiva geralmente é feito através da ingestão de alimentos, né? Da respiração, através da inalação do vírus, né? Através também da ingestão de água, né? Então, essa é a penetração passiva, que é aquela que acontece, né? Pelas mucosas também. Pelas mucosas não, pessoal, perdão. Pela ingestão ou inalação de alimentos e pela inalação de vírus ou bactérias. Já a penetração ativa, né, ocorre com a participação de larvas e hemito, que através da pele ou mucosa. O que elas fazem, né? Através dos poros da nossa pele, eles penetram no nosso corpo, né? Ou através das mucosas. O que é as mucosas? É o olho, é a boca, né? Então, ele pode entrar da seguinte maneira, através das mucosas ou da pele, né? Isso a gente fala que é uma penetração ativa, né? Olha lá, pessoal, as principais portas de entrada ou vias de penetração dos agentes infecciosos, né? Então, a gente falou que para o agente infeccioso passar de uma pessoa para outra, tem que ter uma porta de saída na pessoa, no hospedeiro, na pessoa que está contaminada, e tem que ter uma porta de entrada na pessoa que vai receber, não é? Então, as portas de entrada de um hospedeiro são os locais de seu corpo por onde os agentes infecciosos penetram. A seguir, listamos as principais vias de penetração. Vamos ver, pessoal? A primeira, a boca, né? Através da via digestiva, então ele entra pela boca. Os agentes infecciosos penetram pela boca, junto com os alimentos, a água ou pelo contato das mãos e objetos contaminados levados diretamente à boca. Isso ocorre com os ovos de alguns vermes, né? Cistos de protozoário, bactéria, vírus e fungos, né? Outra porta de entrada, pessoal, é nariz e boca, né? Os agentes são inalados juntamente com ar, penetrando no corpo através do nariz e a boca, pelo processo respiratório, como, por exemplo, os vírus da gripe, do sarampo, da catapora, as bactérias responsáveis pela meningite, tuberculose, difteria, né? Outra maneira de entrada, pessoal, é pele e mucosa, que a gente fala que é via transcutânea, né? Geralmente, os agentes infecciosos penetram na pele ou mucosa dos hospedeiros através de feridas, picadas de insetos, arranhões e queimaduras. Raramente eles penetram em pele íntegra, né? Como, por exemplo, a gente tem a dengue, a doença de Chagas, a malária, né? Que o inseto pica onde? Pica a nossa pele. Outra maneira, pessoal, é pela vagina e pela uretra, né? Chama via uronogenital. Os agentes infecciosos penetram nos hospedeiros pelos órgãos genitais por meio de secreções e do sêmen nos contatos de relação sexual. Assim ocorre a transmissão da sífilis, da gonorreia,
da AIDS, da tricomoníase, da herpes genital, do papilomavírus humano, que é o HPV, né, pessoal? Então, essas são algumas, pessoal, vias de entrada, né? Que estão bem explícitas aí, né? Dá para vocês compreenderem com muita clareza, né? E aí, pessoal, agora a gente vai ver as principais portas de saída ou vias de eliminação dos agentes infecciosos. Nós, então, aprendemos por onde esses agentes infecciosos entram, né? Agora a gente vai aprender por onde eles saem, tá? Os agentes infecciosos, após penetrarem no hospedeiro, instalam-se nos tecidos, cavidades ou órgãos que mais os beneficiam, né? Multiplicam-se e depois saem ou eliminam formas evolutivas. Para tal, utilizam-se das seguintes portas de saída ou vias de eliminação. Então, pessoal, ó, ele entra lá no nosso corpo, né? Ele encontra um lugar específico para ele se reproduzir, para ele se alimentar, né? E depois que ele multiplica numa grande proporção, ele vai sair, porque ele precisa encontrar outro hospedeiro, né? Assim, aquele hospedeiro dele ali já está todo contaminado, então ele precisa encontrar um novo hospedeiro, né? Então ele vai sair por onde? Ele pode sair pelo ânus e pela boca, que a gente fala que é via digestiva, né? Os agentes infecciosos saem juntamente com as fezes pela via digestiva através do ânus. Estes são normalmente aqueles agentes que penetraram por via oral, que é a boca, né? E localizando-se geralmente na faringe e óxido do aparelho digestivo, principalmente nos intestinos, como por exemplo os vírus da hepatite, as bactérias causadoras de Entamoeba coli, salmonella, Shigella, né? Febre amarela, febre tifoide, cólera, entre outros, tá, pessoal? São eliminados pela saliva também, né? Dentre outros, como os vírus da herpes, da raiva, da poliomielite e pela bactéria também, né? Que é a difteria. E bactérias também que causam difteria, tá? Eles são eliminados também, pessoal, através da nariz e da boca pela via respiratória, né? Os agentes infecciosos são expelidos por intermédio de gotículas produzidas pelos mecanismos da tosse, do espirro, de escarros, secreções nasais e expectoração. Olha que bacana, pessoal. Então aqui, ó, é um dos exemplos que a gente está tendo aí na nossa realidade, é o coronavírus, né? Que é feita a transmissão via respiratória. Então, ou seja, ela sai pelo nariz e pela boca através desses mecanismos aí que eu falei. Da tosse, do espirro, de escarros, de secreções nasais, de expectoração, né? Geralmente, esses agentes infectam os pulmões e a parte superior das vias respiratórias. Temos como exemplos as seguintes doenças transmissíveis: sarampo, cachumba, rubéola, catapora, meningite, pneumonia, tuberculose, né? Muitas vezes os agentes que se utilizam de vias respiratórias vão para outros locais, causando diferentes manifestações clínicas, né? É o caso da pneumonia, que também pode provocar sinusite e otite, né? Outra via de eliminação, pessoal, é a pele e mucosa, que a gente fala via transcutânea, né? Normalmente, a pele se descama como resultado da ação do meio ambiente, em função de atividades físicas, como os exercícios, no ato de vestir-se, de despir-se, né? Os agentes infecciosos eliminados pela pele são os que se encontram alojados nela e que geralmente são transmitidos por contato direto, né? E não pela liberação do meio ambiente. Através da pele ocorre a saída de vírus, herpes, varicela, verrugas, bactérias, como as que causam furúnculos, carbúnculos, sífilis e impetigo, né? Vocês perceberam, pessoal, então, que através daquelas infecções que muitas pessoas têm, por exemplo, furúnculo, né, que sai aquela secreção e aí contamina outra pessoa na pele dela, né? Então, assim, é contagioso também, a gente tem que ter cuidado, né? Outra via de eliminação, pessoal, é a vagina e uretras, né? Que a gente fala que é via uronogenital. Os agentes infecciosos são geralmente eliminados por via vaginal e uretral, durante a relação sexual ou contato com líquidos corpóreos contaminados pelo sêmen, né? Pelas mucosas ou pela urina, né?
Ô, pessoal, então assim, só pra gente concluir essa parte aqui, vocês perceberam que as mesmas vias de entrada do agente infeccioso é as mesmas vias de eliminação, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar com todos os cuidados possíveis, né? Assim, é lógico que a gente não vai conseguir se proteger de tudo, mas a questão da higiene, a questão dos cuidados que a gente foca, hoje é um dos principais que ajudam na preservação, né? Da maioria das infecções transmissíveis. Outras vias também de eliminação, né, pessoal, é pelo leite, igual eu expliquei, né, pode acontecer através do leite materno ou pelo sangue, né, pessoa ter contato com sangue contaminado, né. Nós, futuros profissionais de saúde, né, vocês têm que estar muito atento com essa segurança de vocês, né. Por exemplo, a AIDS é transmitida pela via sanguínea, né. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não ter contato com o sangue de ninguém. É uma proteção individual de cada um, tá? Vamos ver lá, ó, eliminação pelo leite. Como o leite é produzido por uma glândula da pele, podemos aqui considerar os micro-organismos eliminados através dele. O leite humano raramente elimina agentes infecciosos, mas isso pode vir a acontecer com os seguintes vírus, Aí tem vírus da cachumba, da hepatite B, do HIV, do HTLV1, né? Por exemplo. E a eliminação pelo sangue. Existem muitos agentes infecciosos que têm preferência por viver no sangue. E assim acabam saindo por seu intermédio quando de um sangramento, né? Por exemplo, em acidentes, em ferimentos, né? Ou a realização de punção com agulhas, de injeção, transfusões, ainda picadas de vetores, insetos, né? Ressalte-se que ao picar o homem para se alimentar, os mosquitos adquirem adicionalmente muitos agentes infecciosos, que posteriormente serão levados para os indivíduos quando voltarem a se nutrir. Olha lá, pessoal. Ações nocivas do agente infeccioso e ectoparasitas sobre os seres vivos. Vamos ver? Embora grande parte das infecções não apresentem sintomas, muitas delas podem manifestar-se logo após a penetração do agente infeccioso, que é a fase aguda, né? Outras, porém, vêm a se manifestar bem mais tarde, permanecendo em estado de latência, à espera de uma oportunidade, como a baixa de resistência do hospedeiro. Como, por exemplo, a gente tem a herpes, a varicela, a tuberculose, a doença de Chagas, né? Em muitos casos, após a penetração do agente infeccioso, há um período de incubação que perdura desde a penetração do micro-organismo até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. É uma fase silenciosa, ou seja, sem manifestações clínicas, né? A pessoa não sente nada. Pode variar de um agente infeccioso para outro, né? Geralmente é bem menor do que o período de latência. Por exemplo, a incubação da rubéola é de 2 a 3 semanas, a da febre aftosa é de 2 a 5 dias, né? Então, pessoal, que período é este de incubação? É o período que tem do agente infeccioso penetrar na pessoa, né, até ele sentir algum sintoma, né, que é uma característica de que ele está doente, né? Então, tem alguns agentes infecciosos que eles agem imediatamente, né? A pessoa, por exemplo, um animal picou, a pessoa já incha, já dá uma reação, né? Por exemplo. E já tem outros não, que demoram um certo tempo para ter alguma manifestação clínica, para ter algum sintoma. Por exemplo, a AIDS. Tem pessoas que são contaminadas pelo HIV e demoram anos para descobrir, porque demoram anos para sentir alguma coisa, né? Então, pessoal, vamos lá. Olha lá, as principais, né? A gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, pessoal, das doenças, né, que são causadas por transmissão viral, né? Das doenças que são causadas por transmissão viral, das doenças que são causadas por bactérias, né? E das doenças que são causadas por protozoários, tá? Mas vai ser um tema da próxima aula, né? O importante, pessoal, é a gente ter a ciência, né, dos cuidados, né? E, assim, igual eu tava relatando para vocês, né, falando um pouquinho lá
da questão da transmissão sanguínea, vocês vão ter até a oportunidade de estudar mais a fundo, né, a questão da biossegurança de vocês como profissionais. Tem que ter um cuidado muito grande, né, na utilização de EPIs, que são equipamentos de proteção individual, né, cuidado ao realizar a técnica correta, né, que vocês vão fazer o procedimento, vocês têm que saber a técnica correta. Então, esses cuidados que a gente pensa, pessoal, não é só para proteger o paciente, não, é para proteger a gente também como profissional, porque assim, muitas vezes a gente não conhece a história patológica daquele paciente, né? Às vezes nem o próprio paciente sabe que ele está contaminado com algum agente infeccioso, né? Então, esses cuidados que a gente tem ao realizar a técnica no uso de EPI é para proteção mesmo, tá? Olá, pessoal, só para a gente finalizar aqui, ó, citamos a seguir alguns exemplos de agentes responsáveis ou de doenças por eles provocadas juntamente com sinais e sintomas. Prurido, coceira, por exemplo, oxiúridos, feridas, lesões e urso, leishmaniose, bactérias, ectoparasitas, né? Que é aqueles ectoparasitas a gente já definiu, né? Que são aqueles parasitas que ficam fora do nosso corpo. Manchas, edemas, né, inchaços, descamações tumorais causados por fungo, por sarampo, por escarlatina, né, por doença de Chagas, vesículas, que são bolhas causadas por herpes e cataporas, nódulos, né, exemplo, carbúnculos, né, furúnculos, por exemplo, né, lesões populosas elevadas, avermelhadas e com intensa coceira, né, podem ser causadas por um ectoparasita como piolho, né. Então, pessoal, vamos finalizando por hoje, né? Na próxima aula a gente vai ver, igual eu falei para vocês, relatar um pouquinho sobre as doenças, né? Que são transmissíveis por vírus, por bactérias e por protozoários, tá? Espero que vocês compreendam um pouquinho com mais clareza sobre a explicação, e no fórum a gente continua, né? A ter uma revisãozinha com mais noção do conteúdo, tá? Fiquem com Deus, um beijo!